Olá, José Rodrigo, muito obrigada por ter vindo ao programa. Eu que agradeço. Zé, antes de mais nada, eu creio que eu preciso avisar os telespectadores que nós somos muito amigos. E isso pode influir na entrevista. Espero que para bem, não para mal. José, por que o assunto segurança jurídica está na sua pauta de pensamento? Acho que o primeiro ponto é que contemporaneamente o judiciário está assumindo mais funções do que se imaginava que ele podia ter, vamos dizer assim, a partir de uma ideia, de um senso comum do que seja o papel do judiciário. E esse debate sobre segurança jurídica, então, ganhou uma importância na esfera pública, ele vem sendo debatido, sempre é objeto de editoriais de jornais, artigos acadêmicos, e aí eu comecei a me interessar um pouco porque é importante, enfim, para o meu pensamento, entrar um pouco no debate público, né? Enfim, além da coisa acadêmica, entrar na discussão pública. Agora, você diz que, vamos dizer assim, a presença mais forte do judiciário é que traz o debate da segurança jurídica. É isso? Eu acho que nos últimos anos sim, né? Esse é um tema clássico, né? Que já foi abordado várias vezes, mas contemporaneamente é uma questão que está nos jornais, né? Tá. Principalmente, eu acho, em função da atuação do STF, que tem julgado causas que ele não costumava julgar, né? Era um tribunal que, enfim, basicamente julgava causas tributárias e enfim, não estava presente na imprensa há 5, 10 anos atrás, né? E hoje em dia ele é enfim, praticamente um show, né? Um espetáculo, e está entrando em assuntos que alguns cientistas políticos falam que ele não deveria entrar, por exemplo, né? Que isso deveria ficar para o legislativo, né? Então, eu acho que esse tema... E isso é o tal tema judicialização da política? Isso, exatamente. Essa é a questão. Por exemplo, em que momento o judiciário estaria judicializando a política? Cita um exemplo, por favor. Então, eu tenho um problema com esse termo e com essa, e com essa leitura, né? Eu um pouco discordo, né? Porque eu acho que... Mas, assim, para exemplificar, quando se julgou esse caso atual sobre o casamento homoafetivo, né? Sim. Enfim, uma parte, enfim, da sociedade achou, pelas leis não serem claras, vamos dizer assim, por isso não está explícito nem na Constituição, nem enfim, na legislação, que o judiciário não deveria ter permitido esse tipo de casamento, deveria esperar o legislativo aprovar uma lei. Isso seria mais democrático, né? Tá. Eu acho que as coisas não funcionam bem assim, porque os poderes não funcionam a partir da prancheta, né? É uma disputa de poder, é uma disputa política constante. Eles vão se desenhando, enfim, no processo político. Você não pode legislar para a separação de poderes. Sei lá, é como se você dissesse para uma mitocôndria, olha, se comporte de uma determinada maneira, porque a minha teoria não está dando conta de você, né? Mas você acha que é isso que acontece? Quer dizer, eu acho que é isso. Então, o que você está dizendo é que os poderes estão disputando o espaço público, o espaço político, e então, se o judiciário faz coisas que, em tese, nas teorias, caberiam ao legislativo, deve ser porque o legislativo deixa o espaço, né? E porque essa coisa vai se desenhando a partir da própria disputa, né? Sei. Enfim, tem um texto importante que saiu em português, de um americano que chama, Bruce Ackerman, que chama A Nova Separação de Poderes. Que saiu, quer dizer, enfim, saiu na revista de Harvard originalmente e tal, e saiu em livro no Brasil. Ele mostra que lá também, quer dizer, ele chega a falar, não sei, em 7, 8 poderes, né? Agências reguladoras, etc. O próprio Ministério Público é um órgão que é difícil de você encaixar. Então, olhar para esse processo, né, como se ele fosse... assim, como se a disputa tivesse ganha antes, né? Enfim, como se os poderes tivessem desenhados na prancheta, eles tivessem que obedecer à teoria, eu acho que é uma espécie de maluquice, né? E os cientistas políticos estão caindo nisso hoje, eu acho. E a teoria dos cientistas políticos exige o quê do legislativo e do judiciário? Assim, eles não são malucos, né? Porque a questão é a seguinte, quer dizer,
A princípio, a lei é a vontade do povo. Então, o juiz não é Sim. eleito, ele deveria respeitar a lei, né? Esse, Tá bom. enfim, seria o ponto principal. Tá. Só que a gente tem aí, vem a questão que é importante para o mundo do direito. A gente tem, desde o século XVII, talvez uma experiência já de, sei lá, 300 anos com esse negócio, né? E as pessoas escrevendo sobre isso. Que negócio? Lei, né? Lei. Enfim, aplicar a lei. A gente sabe que é um pouco difícil você segurar com o texto da lei, quer dizer, o julgamento, né? Para usar um exemplo simples, né? Sei lá, vamos pôr uma norma que diga, são proibidos animais nos transportes públicos, né? Aí vem a questão, enfim, cão guia de cego. Pode, né? ou não pode? Pode ou não pode? Se isso não estiver explícito na lei, e isso for parar, como já parou no Poder Judiciário, o que o juiz faz? Ele fala, não, espera o Legislativo fazer a lei e deixa os cegos bater a cabeça no... Não, ele vai provavelmente... Então, assim, a prática desse processo mostra que o texto da lei não segura... Quer dizer, que de fato o judiciário tem um papel criativo. Ele tem, tá bom. tem um papel criativo e isso faz parte do jogo. Claro, aí vem a questão da segurança jurídica, que ele não pode fazer isso de qualquer maneira, ele não pode fazer isso sem justificativa, ele não pode fazer isso de maneira completamente surpreendente, né? Por isso se atribui esse papel aos tribunais superiores, que, quer dizer, um processo chega lá, demora para chegar lá, ele é muito debatido antes, etc., mas... esse papel criativo do Poder Judiciário é algo normal. A gente tem que se acostumar que isso é algo normal. Não se pode se iludir que isso é uma coisa completamente esdrúxula ou fora de esquadro, vamos dizer assim. Tá. Você falou antes que que o STF é um espetáculo, um show. O que isso tem a ver com essa judicialização da política que você diz que não concorda com o termo, mas enfim, provisoriamente vamos usá-lo. Então, o que é essa crescente importância midiática, inclusive, do STF? Como é que isso se relaciona com a segurança jurídica e com esse aumento do espaço? Porque é uma evidência do aumento do espaço do judiciário, não é isso? Sim, é isso mesmo. Aí vem a parte, vamos dizer, a parte crítica, né? Quer dizer, eu digo, bom, isso é uma coisa normal, mas é complicado, quer dizer, evidentemente, como o próprio programa diz, enfim. Assim, quando o judiciário começa a se expor muito, enfim, porque hoje os juízes, por exemplo, eles dão entrevista na Rede Globo, ou na principal rede do, enfim, do país, durante o julgamento, né? Uma coisa que é estranha. Eles estão... Você está falando do juiz do STF ou de qualquer juiz? Do STF. Tá bom. Né? Especificamente enfim, do STF. Eles dão um palpite na própria pauta política, né? Isso pode ser um pouco complicado, a gente tem que pensar isso, porque é um fenômeno novo, né? É algo que tem acontecido. Enfim, a TV Justiça acho que foi criada não faz 10 anos e essa nova relação, enfim, um exemplo, quer dizer, a pauta do Poder Judiciário, por exemplo, ela não era pública, ela começou a ser pública com o Nelson Jobim. Tá. Né? Eu tenho, enfim, um amigo jornalista, o Juliano Basile, que ele me conta que alguns advogados ligavam para ele para saber qual era a pauta do Supremo. Para o Juliano. Isso, para o Juliano Basile, porque não se sabia qual era a pauta, ele não estava na internet. Então, a gente está saindo de uma situação de um tribunal que era muito pouco acessível, que era muito fechado e que, enfim, pouca gente conhecia, para ir para uma situação contrária, que agora a namorada do juiz do Supremo aparece na revista Caras, né? Então, qual é o tipo de que namorada você está falando? do ministro Joaquim Barbosa, que apareceu. Então, assim, temos que refletir sobre isso, né? Então, quer dizer, o quanto isso compromete, por exemplo, a autoridade do Supremo. Pois é. O quanto isso pode levar a um debate pouco qualificado sobre as decisões, quer dizer, porque, enfim, algo que me preocupa também é como essas decisões são justificadas, quer dizer, como eles argumentam, como eles constroem essa argumentação, né? Tá. Quando você tem esse grau de exposição, enfim, porque as pessoas estão mais preocupadas com o resultado, né, do que com o processo. Com o processo de justificação, né? Então, você pode cair, enfim, numa situação de, enfim, uma espetacularização no mau sentido, né? Porque se, por um lado, essa espetacularização torna o tribunal mais próximo da sociedade, permite que essas questões cheguem à esfera pública, que sejam, enfim, de fato discutidas, que as pessoas possam tentar influenciar de alguma forma, quer dizer, ou levar para o Supremo argumentos importantes, né?
Por outro lado, você pode cair numa situação em que os juízes soltam frases de efeito e acabam convencendo a esfera pública mais por efeitos pirotécnicos do que por uma justificativa mesmo. E para a democracia é importante saber como é que as decisões são justificadas, né? Tá, por que que é importante isso? É um dos deveres dos juízes, é Isso. motivar as suas decisões, né? E como essa motivação se dá hoje no Supremo Tribunal Federal? Então, aí faz parte um pouco do que eu estou pesquisando. Enfim, isso não se restringe ao Supremo. Enfim, a gente tem nos nossos tribunais uma estrutura de votação por, enfim, maioria. Tá. Então, cada juiz tem direito à sua própria opinião. Isso, quer dizer, o ministro Carlos Aires, que, enfim, presidiu o Mensalão, falou isso várias vezes, não todos aqui terão garantidos a sua opinião, todos podem dizer o que querem. E aí, você vota e faz um placar que é por, enfim, de maioria simples, 5-4, etc. Isso se repete em outros tribunais e é um pouco complicado, eu acho. Quer dizer, isso não está muito visível no debate público, mas é um pouco complicado. Porque os juízes, na verdade, tudo que eles falam ali, quer dizer, como não tem um voto da corte que organize tudo que foi dito, então os 11 falaram, né? Falaram uma série de coisas e disseram, olha, eu concedo por essa razão, eu concedo por aquela razão, etc. Poderia ter um momento final desse processo em que alguém organizasse todos esses votos e falasse, então, o Supremo está decidindo por esta razão, né, por aquela razão e por aquela razão. Tá bom. Hoje a gente só tem o resultado, a gente não tem essas razões organizadas. Mas o acórdão não são as razões organizadas? Por exemplo, Não. o acórdão do Mensalão. O acórdão do Mensalão, quando ele estiver disponível na internet, íntegra, né? E qualquer acórdão do STF é uma espécie de patchwork, de votos diferentes, às vezes com tipos diferentes, quer dizer, com tipos de computador diferentes. Mostrando que copiou e colou ali. Não, que são votos diferentes, com transcrição dos debates entremeados. Então, para você entender um acórdão do STF, você tem que fazer um mestrado, basicamente, para você conseguir organizar. Não seja exagerado, Rodrigo. Você faça a experiência, então, de ler o acórdão sobre casamento homossexual. Você leu? Li. Eu estou trabalhando em equipe com, 4 pesquisadores só para organizar os argumentos, né? Tá. Então, isso mostra que essa argumentação, na verdade, ela se faz em função do placar e não em função de si mesmo, né? Ah, tá bom. Então, quer dizer, se o placar foi 5-4, sei lá, 5-4 pela possibilidade do casamento homoafetivo, então será prevalente no acórdão esse voto da maioria, é isso? Isso, mas você não entende por quê, quais foram as razões que levaram a isso. Ou seja, porque acho que você está dizendo isso, que um juiz pode ter votado a favor por uma razão e isso. outro por outra, Isso. um terceiro por outra. E aí faz 5-4 e ganhou. A princípio, quer dizer, a pessoa fala, bom, mas, sei lá, tudo bem, decidiram. Mas vamos pensar no futuro, né? Se tiver outro caso sobre o mesmo assunto, que provavelmente vai ter, nós temos uma democracia ainda relativamente jovem, né? Quer dizer, em outros países que têm uma experiência constitucional mais longa, esses assuntos se repetem. Aí quando for julgar de novo, quer dizer, como você não tem as razões organizadas, você vai ter um outro placar por pode maioria ter de outro novo, placar, né? Sem necessariamente levar em conta essa fundamentação anterior, né? Tá bom. Então é como se... E isso afeta a segurança jurídica? Sim, é como se o tribunal ele pudesse mudar de opinião mais fácil, porque depende de quem está ali e não das razões, sei lá. É como se você está lidando com os seus pais, ele fala, bom, mas, enfim, eu posso sair, não posso sair, não. Enfim, mas você me disse que eu podia sair, mas por quê? Não, eu mudei de ideia. Sim. Quer dizer, eu que mando aqui, entendeu? Tá bom. E não o justifico, né? Então, isso em família, quer dizer, a princípio você pode fazer, mas numa instituição, quer dizer, que é jurídica, quer dizer, o tribunal não pode falar, não, eu mudei de ideia porque eu quis, ou porque a gente votou 5-4. Eu mudei de ideia porque eu mudei a minha justificativa, né? E isso no Brasil a gente ainda não consegue, enfim, não consegue fazer. Eu não estou convencido se isso é bom ou ruim, tem coisas boas nisso, né? Por exemplo? Quer dizer, funcionar dessa forma, né? Por exemplo, dessa maneira, o STF ele alivia o peso político sobre si mesmo, né? Ele pode, por exemplo, decidir uma questão sobre cotas nas universidades, quer dizer, enfim, e dizer assim, olha, pode cotas. Mas pode por quê? Pode porque isso é uma reparação
para os afrodescendentes brasileiros que foram injustiçados, etc., não necessariamente, isso está nos votos, mas não é a razão da corte. Tá bom. Né? Então isso alivia politicamente a corte diante da esfera pública, porque ele só produz um resultado sem se comprometer com o fundamento político daquilo. Né? Então isso alivia a relação entre, enfim, judiciário e parlamento e esfera pública. Né? Alivia, mas isso, por que você acha que isso é bom? Isso pode ser bom para eles, mas eu acho que não é bom para a sociedade. Não, é bom do ponto de vista funcional, faz com que funcione. Agora, eu não gosto. Eu acho que é um jeito de justificar o direito e as decisões que empobrece o debate, né? Porque, enfim, você não consegue saber, na verdade, qual é a posição do Supremo efetivamente sobre nenhum assunto. Eu queria comparar um pouco. O modelo brasileiro do Supremo ser uma corte constitucional, que faz o controle direto da constitucionalidade, mas também julga outras coisas, não é isso? Sim. Isso vem de onde? Qual seria o antecedente desse? Não, quer dizer, a Constituição brasileira tem, enfim, tem esse problema dela ser bastante extensa, como foi a Constituição... Todas as constituições que foram feitas no século XX são muito extensas, tá? Então esse é um senso comum também, que é um equívoco, falar que a Constituição brasileira é muito grande. Todas são grandes, quer dizer, a francesa é grande, porque a sociedade era mais complexa, né? Quando você teve a escrita, enfim, da Constituição americana, você podia juntar numa sala, lá na Filadélfia, as pessoas que realmente mandavam no país, e elas estavam todas naquela sala, né? Hoje em dia é mais difícil você juntar numa sala num país de milhões de habitantes, então você faz foi feito um processo constituinte e a Constituição foi ficando grande mesmo. Quer dizer, então, esse fato por si só mostra que aí, veja, se é lei, se é uma norma legal, pode vir a cair lá no Poder Judiciário. Então, isso já aumenta o espaço do Poder Judiciário. Tá bom. Né? E você tem aqui no Brasil também quer dizer, que os teóricos falam de uma mistura, mas eu não gosto disso, mas enfim, que é uma mistura de um controle direto de constitucionalidade com controle indireto. Você pode julgar questões constitucionais em causas simples ou que estejam no primeiro grau. Isso, no primeiro grau. Se for levantada uma questão constitucional ali, ela pode chegar no Supremo. Tá bom. Então, o Supremo é muito poroso, é fácil chegar até ele. Né? Tá, chega muita coisa ali. Isso. A Suprema Corte Americana chega pouco. Eles escolhem o que eles julgam. Eles falam, não, eu acho que esse caso é importante. Claro que aí o processo é complexo de escolha, etc. Né? Tem uma série de implicações. Mas aqui é mais fácil chegar no Supremo. Então, ele está ganhando um espaço por isso. A gente tinha um Supremo, vamos dizer, mais discreto há uns anos atrás. Agora eles estão realmente, enfim, ganhando mais espaço em algumas questões, né? Nas questões mais, enfim sociais e... Enfim. Você ao dizer tudo isso que você está dizendo, já que não tem um voto da corte, né, ou não ficam claras as razões da corte, então, vamos dizer, é mais pessoal, depende mais da autoridade de cada juiz. Isso você acha que é verdade? Dessa autoridade. O que eu acho que, enfim, o que nós temos no Brasil é uma estrutura de pensamento jurídico mesmo, em que a autoridade de quem fala é um pouco mais importante do que o que a pessoa fala. Né? Então, um jurista, normalmente, né, e aí eu tenho uma certa dificuldade de me identificar como jurista, talvez enfim, eu prefiro falar que eu sou um filósofo ou um teórico do direito, né? Enfim, isso está no próprio Cícero. Se a gente for ler o Cícero, está lá também. Ele fala, bom, quer dizer, um grande advogado é alguém também que é uma pessoa famosa, que tem um certo carisma. Né? Tá bom. Então a gente tem enfim, se dá importância nessa fala do, enfim, Carlos Aires, quer dizer, aparece isso, as pessoas... Essa fala que você mencionou da opinião. Enfim, todo jurista gosta muito de ter a sua opinião, né? Tá e bom. ter a sua própria opinião. Isso, quando a gente pensa em ciência, não é bem assim, né? Porque você não tem direito à sua opinião, você tem direito a uma justificação adequada. E se alguém racional. Racional. Se alguém já disse aquilo, você não precisa falar de novo, né? Opinião é aquilo que você fala, independentemente, porque o que está em questão é a sua própria pessoa, né? Então, essa discussão, será que o juiz, de fato, todo juiz tem direito, todo jurista tem direito à sua própria opinião, acho que precisa ser colocada em questão, porque justamente a gente cai nesse aspecto mais
pessoal, personalista. Fica mais ligado a essas supostas qualidades de quem está, no caso, de quem está no Supremo Tribunal Federal. E o meio jurídico é muito hierárquico, né? Quem já conviveu, ou quem já entrou, enfim, em qualquer faculdade tradicional, né, são estruturas absolutamente, arquitetonicamente hierárquicas, cadeiras de espaldar alto e coisas, cortinas vermelhas e couro, né? Então, enfim, nós temos esse, que é importante, que a gente tem que respeitar a autoridade do judiciário e a autoridade dos, enfim, juristas, mas talvez mais em função do que eles dizem do que em função do que eles são ou do cargo que eles ocupam, porque, enfim, justificação racional é isso, né? É você ter razões que independam da própria pessoa que está ali. Então, mas essa exposição, inclusive recentemente, a revelação de que um juiz teria prometido a um réu um certo resultado no julgamento. Sim, o Luiz Fux, né? Exatamente, eu estou falando do Luiz Fux. Os jornais, a imprensa noticiou isso, né? Que ele, no seu périplo para conseguir a indicação para o Supremo Tribunal Federal, fez promessas, dizem. Isso não erode a autoridade desse juiz? Eu acho que... Não né? Cria um problema? Não é uma complicação cria. Nesse sistema em que, vamos dizer assim, um juiz, em que se supõe um juiz acima do bem e do mal, porque é isso que se supõe, essa autoridade, os panos vermelhos, a hierarquia, a capa. Quando a gente vai se formar em direito, a gente tem uma... Como chama aquilo, Zé? Um cap, sei lá, enfim, como é que chama? Tem um nome chapéuzinho aqui, quadradinho, né? Que a gente bota a cabeça lá embaixo. Tudo isso são sinais de solenidade, de autoridade que simbolizam alguma coisa a respeito, especialmente dos juízes, né? Então, isso não fica... Como a credibilidade está um pouco calcada nisto também, esse aspecto mais mundano dos juízes não erode, não coloca em questão esse sistema nosso? Sim, eu concordo, mas a gente tem que fazer uma diferença que o Supremo enfim, tem um acesso, para chegar no Supremo é um acesso diferente. Quer dizer, grande parte dos, enfim, juízes brasileiros são concursados, né? Então você tem processo de competição lá, enfim, em pessoal, títulos chegar lá, né? Nos tribunais regionais, estaduais, você tem o acesso pelo quinto constitucional, enfim. Quinto constitucional é a quantidade de advogados, né, que podem chegar... Isso. E, quer dizer, membros do Ministério Público. Isso. Quer dizer, agora está se pleiteando também a Defensoria Possa, né? Tá que bom. é um órgão novo. Mas o Supremo não. Então, o acesso lá é um acesso basicamente político, né? Então, você tem uma indicação para o chefe do Executivo e depois uma sabatina no Senado. O problema, eu acho, é que esse processo ele estava muito colado ao aspecto partidário e ao aspecto, vamos dizer, a agenda do próprio Executivo historicamente. Né? Porque o Executivo sabe o que vai ser julgado de importante, muitas vezes tem causas bilionárias, né? E aí várias pessoas que ocuparam cargos na Casa Civil foram advogados do presidente. Quer dizer, isso deveria, para mim, contar contra, né? Quer dizer, acho que alguém que foi advogado do presidente não deveria ser indicado ao Supremo nunca, né? Ou com todo o respeito a quem está lá, enfim. Porque está muito colado, quer dizer, ao Executivo. O que eu acho que está acontecendo é que está se percebendo que isso precisa ser descolado da leitura partidária mais assim, imediata. Né? Mais comezinha, né, vamos dizer. E a sociedade precisa se apropriar disso, porque isso tem efeitos sobre nós. Mas aí nós vamos votar nos juízes? Não, mas a gente precisa olhar essa sabatina direito, cobrar do presidente da República quem é que você está cogitando, quem são as pessoas que você está cogitando para esse cargo e por quê. Né? Quem são as pessoas que... E talvez ter alguma mudança institucional nesse processo para que ele fique mais aberto, porque o que parece nesse caso é que se esse ministro de fato prometeu um certo resultado, ele traiu, né, esse grupo e julgou diferente.
O que foi bom, Isso foi bom para nós, né? Porque mostra que ele... Porque mostra que a instituição pode ser mais importante do que as promessas, enfim, porque aí a gente pode discutir, o Mensalão seria um outro programa para a gente discutir o Mensalão, né? Mas, enfim, isso foi bom, quer dizer, ele se descolou um pouco desse compromisso mais ele mostrou imediato. uma autonomia em relação a quem o nomeou. Isso. Se é que quem o nomeou, se é que os réus influenciaram na nomeação. Tudo isso é tudo especulação. Né? Então, mas eu acho que esse ponto é muito sensível e tem que ficar sensível nos próximos anos. Quer dizer, quem é que a gente vai... Quer dizer, como é que a gente faz para colocar no Supremo uma pessoa que tem uma legitimidade que vem, vamos dizer, de baixo, que não tem uma legitimidade que venha do sistema especificamente partidário, né? Você tem... Mas uma legitimidade que vem de baixo, é uma legitimidade que está ligada à carreira desse juiz, aos votos que ele emitiu, o que seria essa legitimidade que vem de baixo? Precisamos discutir, né? Então, o que eu quero pôr no Supremo? É alguém que seja um grande professor de direito, alguém que tenha tido uma carreira importante no Ministério Público ou como um advogado que tenha abraçado causas arriscadas, né? Porque tem membros do Ministério Público, membros da, enfim, defensoria e juízes que são mais burocratas e que fazem ali só o arroz com feijão, assim. Mas tem gente que é mais ousada, que propõe relações importantes, que mudam jurisprudências, que tem efeitos efetivos sobre a sociedade, sobre os poderes. Então, será que a gente quer essas pessoas ou a gente quer o cara que foi para a Casa Civil e passou lá anos nos corredores de Brasília? Não que eu tenha nada contra isso, mas assim, é um outro tipo de carreira, né? Tá certo. Então, nós temos que discutir quem são as pessoas que a gente quer que chegam lá. Eu tenho uma lista de gente que eu quero colocar no Supremo, por exemplo. Eu poderia dizer aqui as pessoas que eu acho interessante, partindo desse pressuposto, né? Mas a sociedade não discutiu isso, né? A gente está entregando essa escolha um pouco... A gente está fechando os olhos um pouco para essa escolha, eu acho. Quer dizer, o Congresso está começando a... Enfim, as sabatilhas estão ficando um pouco melhores, né? Está se tendo mais enfim... As sabatinas são, inclusive, muito rápidas, né? O que é espantoso. Mas eu vou ficar feliz quando isso começar a ganhar, enfim, mais espaço Isso tem que ser discutido no bar, tem que ser discutido nas universidades, etc. Você é um socialista utópico. Zé Rodrigo, última coisa, bem rápido, porque nós estamos no finalzinho. Como são os votos emitidos pela Suprema Corte Americana? Que é bem diferente, né, a realidade da Suprema Corte, que, por exemplo, a imprensa, uma certa quantidade de jornalistas podem assistir os julgamentos sem dizer uma palavra e é só, não tem mais que isso. Não tem câmera, não tem uma coisa ao vivo, absolutamente nada disso. Eles são muito mais discretos. É bastante diferente. E também o que é importante lá é que lá tem esse voto vencedor. Tá. E os juízes que discordam fazem o seu voto em apartado. Tá bom. Então você fala, eu discordei e coloco lá o meu... Mas o voto vencedor, ele é organizado, ele é um argumento organizado? É um argumento organizado. Aí, enfim, você tem razões, você tem toda uma... Isso é organizado, né? Inclusive, quer dizer, uma das críticas que se fez à Suprema Corte recentemente, o Ronald Dworkin, que é um teórico do direito americano, é que eles estariam mudando a jurisprudência, desrespeitando as próprias razões. Quer dizer, lá você tem esse argumento, muito constantemente. E, enfim, e tem gente que diz que a Suprema Corte não segue os seus próprios precedentes, mas essa discussão está posta lá de um jeito que não dá para colocar aqui, porque a gente não tem essa amarração, vamos dizer, racional, bem feita, vamos dizer assim, mais organizada. Zé Rodrigo, muito obrigado pela entrevista.